Aí, agora sim. Muito boa tarde. Estamos ao vivo para o nossa última live, tá bom? Última live aí do mês da Bíblia. É, Deixa eu só colocar aqui. Aí. Deixa eu ver se tá ok aqui a nossa live. Aí, beleza. Nós estamos aqui. Bom, muito boa tarde a todas e todos que estão acompanhando aí. Hoje, nossa última live, então, do mês da Bíblia. Né? Estamos analisando a teologia do livro do Deuteronômio, tá bom? Então, estou aqui com o meu texto, com as minhas anotações, para a gente partilhar aí, dar sequência, então, na nossa série de lives. Hoje, nosso terceiro encontro, tá bom? Então, coloca aí o nome da sua paróquia, coloca o nome da sua paróquia, de onde você está falando, dá o seu curtir, dá o seu joinha, manda o seu boa tarde, tá bom? Manda o seu boa tarde, compartilha aí a live, tá? Marca mais pessoas para que a gente possa fazer uma transmissão bem legal, tá bom? Então, live aí de mês da Bíblia, estamos aí fazendo essa introdução ao livro do Deuteronômio, tá bom? Então vai compartilhando, vou dar um tempinho para vocês marcarem, compartilharem, chegarem mais pessoas aí para a nossa transmissão, tá bom? A gente está com um número pequeno ainda, né? A gente estava com 60, 80 pessoas, tá marcando aqui apenas 17, vamos dar mais um tempinho que a galera vai chegando aí, né? Então vou aguardando vocês para a gente começar a nossa live. Tá bom? Vou dar um tempinho aqui, deixa eu só buscar aqui a minha Bíblia aqui, tá? Vão comentando, vão dando like para que mais pessoas possam chegar aí na torna aí, por favor, se o áudio tá legal, tá bom? Se o slide tá reproduzindo certinho, para a gente dar início, tá? Tudo ok, pessoal? Tranquilo? Podemos começar então a nossa live? Hoje eu tô achando estranho que tá. Nós estamos com um número pequeno hoje, né? Pelo menos eu que fiquei mal acostumado, né? Porque nos nossos dois primeiros encontros aí tinha bastante gente acompanhando. Hoje, se o marcador tá certo aqui, a gente está com um número menor, mas vamos lá, né? Vamos dar sequência então hoje para falarmos sobre a teologia do livro do Deuteronômio, tá bom, pessoal? Vou avançar aqui os slides, nós já, né, vimos todos eles, tá bom? Dessa questão da introdução, tá? Vamos passar rapidinho por eles aqui, só para relembrar algumas coisas, tá? Nós falamos da relação que o Pentateuco tem com as leis, tá bom? Depois nós falamos isso na aula passada, tá? Depois nós falamos sobre a composição do livro do Deuteronômio, o período no qual ele sofreu ali a sua redação, tá? E hoje eu quero começar falando desse aspecto aqui, o pacto de vassalagem, tá bom? Quero falar aqui do pacto de vassalagem, tá? Tranquilo, gente? Pessoal, eu não li os comentários aqui de vocês, não li todos, peguei alguns aqui, tá? Porque eu fui buscar a minha Bíblia, mas agora nós estamos aí de volta, tá bom? Tranquilo, pessoal? Vou começar então a nossa live aqui, última live do mês da Bíblia. Tá aí na telona para vocês.
Tá aí na telona para vocês. Vamos lá. Pacto de vassalagem. Pacto de vassalagem. Essa é uma teoria, tá bom? Desses dois biblistas, que é o Mendenhall e o Baltzer, tá? Mendenhall é um norte-americano, falecido no ano de 2016, tá? E nós temos o Baltzer, o Klaus Baltzer, que é um biblista alemão. Klaus Baltzer, Klaus Baltzer, um biblista alemão que nos apresentou essa teoria que eu vou partilhar aqui com vocês, tá bom? Então é o seguinte, o texto, um documento da igreja muito, muito maravilhoso, que é o texto da Dei Verbum. A Dei Verbum é um documento da igreja ali do Concílio Vaticano II, né, de 1965. Nós falamos sobre ele na primeira live. E esse documento, chamado Dei Verbum, ele vai falar algo muito interessante. Ele fala que quem é o autor da Sagrada Escritura? É o próprio Deus? Sim, é o próprio Deus. Mas Deus usa do intelecto humano para se comunicar. Esse ponto é muito importante. Deus usa do intelecto humano para se comunicar. Ou seja, quem é o autor da Sagrada Escritura? O próprio Deus e o ser humano, que colabora com a transmissão da revelação divina, tá? Então, esse aspecto é muito importante quando nós falamos sobre a autoria da palavra de Deus, tá bom? E por que eu estou comentando isso? Que é importante nós termos claro quem é que o homem também colabora. Porque quando nós estudamos Bíblia, é importante que a gente saiba que Deus usou do intelecto humano. Deixa eu voltar aqui a olhar para vocês, né? Olhar para vocês, entre aspas, né? Deixa eu voltar a mostrar meu rosto. É importante, quando nós estudamos Bíblia, ter isso com muita clareza, que quando Deus usa da experiência humana, Deus se revela na história. Esse ponto aqui é importante. Deus se revela na história. Então, a história de Deus, a experiência de Deus, não é uma experiência como posso dizer? Não é uma experiência que está numa outra esfera, senão na esfera humana. A revelação de Deus se dá na história. A revelação é encarnada na história. Tá? Então, quando nós temos um autor do texto sagrado, Deus se revelou, Deus se mostrou, e aquele autor sagrado o experimentou dentro da sua realidade encarnada de vida. Tá? Então, por exemplo, vamos tentar trazer para próximo da gente hoje, que talvez fique um pouco mais claro. Nós fazemos uma experiência de Deus hoje dentro da realidade de pandemia da Covid-19. A nossa experiência de Deus não está para além da pandemia. Nós fazemos uma experiência de Deus dentro dessa realidade pandêmica que nós vivemos. Tanto é verdade que nós estamos aqui estudando a palavra de Deus no modo online devido à pandemia, né? Talvez tenha alguns de vocês aí que talvez não estão indo à missa, não estão indo à missa presencial, porque talvez é do grupo de risco e tal, e para se cuidar tem ficado em casa, né? Então, tá vendo como a nossa experiência de Deus se dá dentro da realidade a qual nós vivemos? Por que eu estou falando isso? Porque esses dois autores que eu estou citando para vocês aí, que é o Mendenhall e o Klaus Baltzer, eles vão dizer que o livro do Deuteronômio, ele nasce dentro dessa realidade encarnada, dessa realidade histórica, que é a realidade de pacto de vassalagem. O que é um pacto de vassalagem, gente? Pacto de vassalagem é um acordo que existe entre o vassalo, né? Entre o vassalo e aquele soberano, né? Então você tem o rei e a rede de vassalagem, né? Tem o rei, o sucerano, né? Que faz a sua troca ali com os vassalos, né? Então, essa é um pouco da definição, né? Vassalo, então, é aquele que oferece ao senhor ou sucerano fidelidade e trabalho em troca de proteção, tá? Então, tem esse sistema de rede. Existe esse sistema de rede. Então, o que esses autores estão falando? Que, de certa forma, o povo de Israel, fazendo essa leitura do pacto de vassalagem que existia com os outros povos,
vai escrever o livro do Deuteronômio dentro dessa ideia. O nosso soberano é quem? É um rei? Não, é o próprio Deus. E nós entramos, então nós seremos vassalos do próprio Deus. É isso que esses dois autores trabalham aqui, tá bom? Então vamos ler lá esse slide. Então, dentro dessa linha, nós temos um preâmbulo. Deuteronômio capítulo 5 e 6 nos apresenta este preâmbulo, que é próprio desses contratos de pacto de vassalagem. Então, o que faz parte desse preâmbulo nos documentos de pacto de vassalagem? Indica os nomes e os títulos do soberano. Quando você pega Deuteronômio 5 e 6, você percebe isso. Está lá indicado o nome de Deus e os títulos que ele tem. E os títulos que ele tem. Vamos pegar juntos aqui, gente? Eu vou pegar aqui na minha Bíblia. Vou pegar aqui na minha Bíblia Deuteronômio capítulo 5 e Deuteronômio capítulo 6. Vou pegar aqui alguns trechinhos. Gente, é importante que fique claro aqui, tá? Esse ponto aqui do pacto de vassalagem. Então, qualquer pergunta, qualquer comentário, você aproveita e coloca aí, tá bom? Olá, capítulo 5, versículo 1 de Deuteronômio. Moisés convocou todo Israel e disse: ouve, ó Israel, as leis e os preceitos que hoje proclamam aos teus ouvidos. Aprende e pratica-os com cuidado. O Senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Horebe. O Senhor nosso Deus. Apresenta o nome dele e o título. Olha que interessante, né? Então, esses dois autores aqui, o Mendenhall e o Baltzer, eles apresentam, então, essa teoria aí, tá bom? Seguindo, nós temos também, nestes contratos de pacto de vassalagem, um prólogo histórico. O que significa esse prólogo histórico? O soberano, então, que é o rei, ele lembra seu vassalo os acontecimentos históricos anteriores ao pacto, os benefícios concedidos, a fim de justificar as condições deste pacto. E aí, quando a gente lê o livro do Deuteronômio, a gente encontra isso tanto nos capítulos de 1 a 4, como também nos capítulos, ou também nós podemos fazer uma leitura ampliada, até o capítulo 11. Peguem para ver depois em casa, leiam esses capítulos. O que está presente lá, nessa primeira parte do livro do Deuteronômio? Deus, através daquele discurso de Moisés, vai recordando tudo aquilo que ele já fez. Olha, vocês foram libertos do Egito, vocês estão nessa travessia, eu providenciei para vocês, e agora vocês estão aqui, ó, às portas da terra prometida. Então, se recordem de tudo aquilo que eu já fiz para vocês e lembrem por que é importante vocês firmarem comigo esse pacto de aliança. Então, isso era comum nos contratos de pacto de vassalagem e a gente, de certa forma, percebe isso quando nós lemos esses 11 primeiros capítulos do livro do Deuteronômio. Tá bom, gente? Tranquilo? Vou avançar aqui, mais um slide. Outra coisa presente também no pacto de vassalagem são as cláusulas de base. O que são essas cláusulas de base? É uma definição das relações estabelecidas pelo tratado. Ou seja, olha, o que está sendo proposto aqui? O que nós precisamos observar? E, gente, o que está lá em Deuteronômio 5? O que aparece lá em Deuteronômio 5? Nada mais, nada menos que os 10 mandamentos. Os mandamentos aparecem lá em Deuteronômio capítulo 5. Ou seja, quais são as cláusulas? Olha, nós estamos fazendo aqui, ó, nós estamos firmando um acordo. Deus e Israel, estamos firmando um acordo. O que nós precisamos observar? Está aqui o contrato. Isso, então, você encontra isso quando você lê contratos de pacto de vassalagem, e isso, de certa forma, aparece no texto bíblico de Deuteronômio. É muito interessante, tá bom? Então, nós temos as cláusulas de base. Os mandamentos ali é a regra de base, mas nós também temos as cláusulas gerais. Temos também as cláusulas gerais. Quais são as cláusulas gerais? São aquelas básicas, referentes à finalidade que deve reger as relações entre os signatários, ou seja, entre aqueles que assinaram. E
uma série pormenor de disposições específicas. Que aí entra o Código Deuteronômico, dos capítulos 12 até os capítulos 26, tá bom? Então, gente, quando nós pegamos na Bíblia, o capítulo 12 em diante do livro de Deuteronômio, eu sempre me perco aqui onde está a câmera, né? Quando nós pegamos ali a Bíblia, os capítulos 12 até o capítulo 26, espera só um pouquinho aqui, a Rosilene coloca, tem como tirar a legenda? Qual a legenda, Rosilene, você diz? Os comentários? Porque de legenda aqui eu só tenho o meu nome. É o meu nome que você diz? Ou é os comentários? Se você está falando dos comentários, Rosilene, é você que tira, tá? Você consegue tirar na tela do seu celular ou na tela do seu computador, tá bom? Tem um botãozinho lá que você consegue ocultar os comentários, tá? Se você estiver falando dos comentários, tá bom? Se for o meu nome aqui, eu consigo tirar. Agora eu não sei como, mas em algum lugar eu consigo tirar, que eu não sei qual que é. É possível tirar o meu nome, mas acredito eu que você está falando nos comentários, tá bom? Então, se for os comentários, Roselene, é só você ir no seu botão na sua tela que você consegue tirar, tá bom? Tranquilo? Voltando, gente. Quando nós pegamos, então, o Código Deuteronômico, que está do capítulo 12 em diante, nós vamos encontrar lá, por exemplo, no capítulo 12, normas em relação ao santuário, o castigo dos idólatras, capítulo 13, né? Nós temos normas em relação ao dízimo, normas em relação aos escravos, proibição de ritos pagãos, administração da justiça, a lei real, as festas, normas contra adivinhação e profetismo, tá bom? Então tudo isso está presente. Espera só um pouquinho. Nivaldo está comentando que tem legenda quando eu falo. Deixa eu ver então isso aqui, porque isso é uma novidade até para mim. Deixa eu só ver aqui como que está aqui na transmissão. Esperem só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso aqui. Aqui. Testando. Engraçado. Então, na minha tela não aparece. Eu acho que isso é vocês que conseguem fazer, não é? Acho que só isso deve estar na tela de vocês, não é, gente? Eu acho que essa legenda é também na tela de vocês, tá, gente? Tem um botão que é o CC aí, o Closed Caption, tá? Então, vocês provavelmente estão com esse botão ativado, tá? Vocês devem estar com o botão ativado. Na tela de vocês, aí no próprio Instagram, no próprio Facebook, tem um botão aí. Agora eu não sei necessariamente onde que ele fica. E vocês conseguem desativar, tá bom? Beleza? Ó, tá vendo? Porque na tela de muita gente não tá aparecendo, tá? Então, quem tá assistindo aí, tanto a Rosilene ou o Nivaldo, tá bom? Clica aí na tela, que aí vocês conseguem resolver essa questão aí, tá bom? Porque é na configuração do celular de cada um, tá bom? Eu não tenho acesso a essa questão aí, tá? Beleza, gente? Eu vou seguir aqui, tá bom? Vou seguir aqui. Então, nós temos todas essas normas que são específicas. Então, nós temos lá, Deuteronômio 5, a lei geral, o contrato base desse pacto de vassalagem, tá bom? E do capítulo 12 em diante, nós temos as leis pormenorizadas, tá bom? Então, esse aspecto é importante aqui, tá bom? Vamos avançar aqui, mais um slide. Vamos avançar aqui mais um slide. Outra coisa que também acontece no pacto de vassalagem é o seguinte: nós temos as testemunhas. Nós temos as testemunhas. Quando você propõe um contrato, né, você tem as testemunhas. Então, por exemplo, quando quem aqui tem casa alugada ou quem alugou casa, né, tem geralmente lá o fiador. O fiador é uma espécie de testemunha, de garantia,
quando você casa, né, o casamento no civil, não estamos falando do sacramento do matrimônio, estamos falando do casamento civil, tem lá a testemunha, quando você firma um contrato em cartório, você tem a testemunha. Isso também está presente nos contratos de pacto de vassalagem. E Deuteronômio, de certa forma, nos apresenta também essa testemunha. Quais são as testemunhas? Está aí no primeiro parágrafo. Os deuses são tomados como testemunhas e fiadores do pacto, sem paralelo propriamente dito no Deuteronômio, né? Então, vale a pena a gente dar uma lida no capítulo 31 do livro do Deuteronômio, tá? Deuteronômio capítulo 31, versículos 24 e 28. Versículos 24 e versículo 28. Vou ler aqui com vocês, tá? Deuteronômio 24, versículos, Deuteronômio 24, perdão, Deuteronômio 31, versículos 24 e 28. Diz assim o texto: Quando Moisés acabou de escrever todo o texto desta lei, deu aos levitas, Moisés, deu o texto aos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, esta ordem: Tomai este livro da lei e colocai ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para aí servir de testemunho contra ti, porque conheço teu espírito de revolta e sei que tens a cerviz dura. Se hoje, que ainda estou vivo no meio de vós, sois rebeldes ao Senhor, quanto mais o sereis depois da minha morte. Reuni junto de mim todos os anciãos de vossas tribos e vossos magistrados, para lhes dirigir essas palavras, e tomarei o céu e a terra como testemunha, para lhes dirigir estas palavras. Tomareis o céu e a terra como testemunhas contra eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, voltando aqui na tela para vocês, isso está presente no livro do Deuteronômio. Moisés está invocando céus e terras e a Arca da Aliança como testemunhas de que este contrato está sendo firmado e que ele precisa ser honrado, tá bom? De que precisa ser honrado. Então, o próprio Deus, céus e terras são tomados como testemunha. Segundo ponto. No contrato de vassalagem, você tem sanções, maldições e bênçãos, de acordo com o cumprimento ou não cumprimento do que foi estipulado. Isso está presente em Deuteronômio 27 e 28. Gente, este ponto é importante. Eu acho que eu já comentei isso com vocês na primeira live e não me recordo muito bem. Gente, segundo o texto bíblico, essa é a teologia bíblica. Deus castiga. Deus castiga. Gente, ó, muita atenção aqui. Tem gente que fala, não, Deus não castiga. Gente, segundo o texto bíblico, Deus castiga. Mas não é um castigo enquanto punição. Deus castiga para corrigir. Deus castiga para educar. Deus castiga para formar o seu povo. E isso está presente nos textos de contrato de vassalagem, de pacto de vassalagem. E se Deuteronômio segue a mesma esteira, também nos apresenta isso. Tá bom? Então nós temos capítulos 27 e 28 do livro do Deuteronômio. Se você cumpre, bênção. Bênção. E para aqueles que querem se trilhar o outro caminho, trilhou o caminho da maldição. Trilhou o caminho da maldição. Então, uma frase muito forte do livro do Deuteronômio, quando o próprio Deus vai dizer: eis que ponho à tua frente caminhos diferentes. Escolhe, pois, a vida. Deus cuida, Deus instrui, Deus mostra, Deus aconselha, mas os dois caminhos estão postos aí à nossa frente. Você é protagonista para escolher se você quer trilhar o caminho da vida ou o caminho da morte. E aí não é que Deus está te jogando no quinto dos infernos. Você trilhou o caminho da morte. Essa é a sanção deste pacto que você firmou com ele. Tá bom? E depois nós temos a disposição final do documento, né, do pacto,
Então, ele é conservado, a leitura, e tem as suas datas fixas ali, não é? Então, esse documento foi assinado, dou fé deste documento, né? É como se fosse uma espécie de carimbo do texto. E a gente encontra isso lá no capítulo 28, versículo 7, né? Capítulo 28, versículo 7, nós temos esse primeiro testemunho, e também no capítulo 31, versículos de 9 a 13, nós temos isso novamente, tá bom? Vou ler com vocês aqui, capítulo 31, o início aqui do versículo 9, quando diz assim: Moisés escreveu essa lei e deu-a aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, bem como a todos de Israel, dando-lhes essa ordem: ao fim de cada 7 anos, no ano da remissão, por ocasião da festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier apresentar-se diante do Senhor vosso Deus, no lugar escolhido por ele, tu farás a leitura dessa lei a todo o povo israelita. Então, uma espécie aqui, ó, nós temos uma data limite, vamos fazer memória, vamos rememorar essa lei que o Senhor, vamos fazer valer esse contrato que o próprio Deus nos deu. Tranquilo, gente? Tranquilo até aqui? Vamos avançar aqui em relação à estrutura, tá bom? Termino aqui esse bloco do pacto de vassalagem e vamos agora avançar para a estrutura do texto do livro do Deuteronômio, tá bom? Então, ó, hoje, pacto de vassalagem, oh meu Deus, eu sempre me perco aqui na câmera, pacto de vassalagem, estrutura do livro do Deuteronômio e teologia do livro do Deuteronômio, tá bom? Este é o nosso itinerário hoje, tá bom? Perguntas, comentários, observações. Vocês gostaram da minha camiseta de São Cosme e Damião? Hoje, 26 de setembro, dia de São Cosme e de São Damião. Estou fazendo propaganda aqui da minha camiseta da Chicoen. Vamos lá, perguntas, comentários. A Maria Cecília coloca aqui. Vamos lá. Bom, quer dizer que Deus nos pune para podermos ser corrigidos, para sermos melhores? Bom, na verdade, Maria Cecília, é o seguinte: Deus corrige. Deus nos corrige como filhos, né? Então, eu não sei, Maria, mas talvez você tenha filho, não sei se você é mãe, não conheço, né, o seu histórico familiar, não sei se você é mãe, mas você foi educada por alguém, provavelmente pela sua mãe, ou talvez pela avó, enfim, não sei. E nesse processo de educação, a mãe faz o quê? Muitas vezes a mãe fala assim, olha, não coloca a mão aí. Não coloca a mão aí. E aí a criança vai lá e coloca a mão. E aí o que a mãe faz? Vou pegar aqui, ó. Às vezes pega a chinela, né? E dá uma chinelada na mão e a dor é uma punição, é uma correção para a criança ir criando um pouco essa mentalidade. Eu não devo colocar a mão ali, né? Se a mãe não dá a chinelada, o que acontece com a criança colocando a mão na tomada? Pode tomar um choque. Então, se ela não é corrigida pela mãe, ela é punida pelo próprio contrato. Tá entendendo? A própria vida, né? Quem gosta de futebol deve se recordar do técnico Muricy Ramalho, né? Marcou época ali no São Paulo Futebol Clube. Ele diz: a bola pune. Pois é, a vida pune, né? Então, a gente tem que entender esse castigo de Deus dentro desse sentido. Deus nos orienta, e se nós permitimos que ele tenha acesso à nossa vida, muitas vezes ele vai nos corrigir. Isso é o que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina. Gente, não é o Railson que está falando, tá? Não é uma pregação que eu tirei da minha cabeça. Isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Então, biblicamente falando, Deus castiga, mas é um castigo para corrigir. É um castigo pedagógico. É um castigo pedagógico, porque Deus quer cuidar do seu povo. Deus quer formar o seu povo. Em nenhum momento Deus não está sentando a chinelada nos seus filhos só para brincar com seus filhos. Não. Deus dá a chinelada no filho porque Deus quer que o seu filho se salve, que o seu filho tenha vida plena, tenha vida em abundância. É isso. Vamos fazer a leitura contextualizando junto com o povo de Israel, do Deuteronômio. O que Deus fez por aquele povo? Tirou ele da escravidão do Egito, certo?
Por que Deus tirou da escravidão do Egito? Porque Deus não gostava daqueles egípcios sentando o chicote no lombo dos israelitas. E aí, quando eles vão para a Terra Prometida, o que eles começam a fazer? O próprio povo de Deus agora tem escravo? Aí, opa, eu não tirei vocês da escravidão para que vocês agora façam dos outros escravos de vocês. Então eu vou dar uma chinelada em vocês porque eu não quero que vocês tenham escravos. E se vocês tiverem escravos, se vocês não quiserem trilhar o caminho de vida, cuidado, viu? Porque talvez outros povos vão vir e vão fazer de vocês escravos. O que aconteceu, gente? O povo de Deus escutou o pai? Não escutou. E aí veio um outro povo que sentou a chinela no povo de Israel, que são os babilônios, que vão dominar Israel séculos depois, no chamado exílio da Babilônia. Tá? Então isso está presente ali, isso que nós entendemos como uma grande obra deuteronomista, tá bom? Tranquilo, gente? Mais perguntas, mais comentários sobre o pacto de vassalagem, essa questão do castigo e tal. Comentem aqui, coloquem nos comentários, tá? Já já a gente volta aqui para a estrutura do texto. Beleza, gente? Então vamos seguir. Slide na telona. A estrutura do livro do Deuteronômio. Vamos para a estrutura do livro do Deuteronômio. Quando nós falamos da estrutura do livro do Deuteronômio, nós temos a seguinte ideia. Primeiro, gente, eu estou chamando aí, vocês vão observar que eu estou chamando de primeiro discurso de Moisés, porque essa é uma forma, tá? Essa é uma forma de ler o texto, tá bom? É uma forma de ler o texto. Já falei para vocês que o método histórico crítico, né? O método histórico crítico e tal, nós sabemos muito bem com a exegese atual que Moisés não escreveu o texto, né? Porque o próprio texto do Deuteronômio vai narrar a morte de Moisés, então como é que ele narra a sua própria morte, tá? Então, é conhecido pelo menos da tradição cristã, que Moisés não é o autor do texto, mas ele é o autor na dimensão teológica, tá? É o autor na dimensão cultural. E olhando essa análise, nós temos então 4 grandes discursos de Moisés, tá bom? 4 grandes discursos de Moisés. Gente, deixa eu só, eu fico um pouco preocupado com essa questão. Tá clara essa questão aqui do Moisés não ser o autor do texto? Tá claro? Tá tranquilo isso aqui, gente? Tá? Então nós chamamos ele do autor teológico, o autor cultural. Se você chegar para nós falamos isso na primeira aula, se não me falha a memória. Se você chegar para um judeu, o judeu vai falar que Moisés é o autor de toda a Torá, não só do livro do Deuteronômio, tá? O método de exegese bíblica, as pesquisas atuais mostram que é pouquíssimo provável que Moisés teria escrito o livro, tá bom? Mas o autor sagrado vai remeter a Moisés por conta daquele aspecto da pseudografia, tá? E também para ser uma referência. Moisés é uma referência. Então é importante colocar ele como autor, tá bom? Partindo deste ponto que Moisés é o autor, nós entendemos então que nós temos 4 grandes discursos de Moisés dentro do livro do Deuteronômio, tá bom? Vocês estão dizendo sim, muito obrigado, a Estela, a Maria, a Lourdes, a Marli, Márcia, então, maravilha, vou seguir aqui, tá bom? Voltando aqui para o slide. O primeiro discurso de Moisés, ele está do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 43. Esse é o chamado primeiro discurso de Moisés. O que nós temos no primeiro discurso de Moisés, gente? Uma introdução ao livro, tá aí, Deuteronômio 1, versículos de 1 a 5, tá? Uma retomada da história da conquista, dos versículos 6 do capítulo 1 até o versículo 29 do capítulo 3. Então, nós temos uma retomada. Moisés está fazendo recapitulando os capítulos daquilo que Deus fez. Aquilo que Deus fez, né? As vitórias, a libertação, não é? As conquistas. Moisés está recordando, está fazendo com que o povo de Deus se recorde daquilo que Deus já fez, tá? E aqui, gente, tem um ponto importante deste segundo tópico. Aqui tem um ensinamento maravilhoso para a nossa espiritualidade.
Muitas vezes, principalmente quando nós nos sentimos fracos na fé, quando nós sentimos que parece que Deus não está com a gente, quando nós sentimos que Deus está distante, quando parece que a gente está num buraco, se recorde daquilo que Deus já fez na sua vida, na sua história. Se recorde dos milagres, se recorde das bênçãos, se recorde das libertações. Se recorde que um dia você talvez foi um viciado em bebida e Deus te libertou. Se recorde que talvez um dia você clamou pela libertação das drogas, de um filho seu, de um parente seu, e Deus libertou, e Deus curou. Que você clamou a cura e Deus te deu essa graça. Quando você se sentir fraco, quando você sentir que está esmorecendo na fé, faça memória. Faça memória. Esse é um grande ensinamento do livro do Deuteronômio, tá bom? Se recorde daquilo que Deus já realizou em sua vida. Terceiro ponto. Neste primeiro discurso de Moisés, nós temos uma exortação à obediência. Lembra lá dessa relação do castigo, do contrato, da bênção, da maldição? Moisés está falando, olha, eu passei por essa bodega, eu sei como é que é, então, povo de Israel, obedeça. Obedeça. Se vocês querem permanecer na bênção, se vocês querem trilhar este caminho de um modo tranquilo, é o conselho de amigo, escuta o pai, obedeça a Deus, tá bom? Então Moisés vai exortar sobre a importância de obedecer à vontade de Deus. E depois nós temos um apêndice em forma narrativa, né? No qual Moisés começa a falar sobre as cidades de refúgio, né? A partir do versículo 41 ali, tá bom? E aí depois, gente, nós temos o segundo discurso de Moisés. Vou avançar aqui no slide. O segundo discurso de Moisés, está aí na tela, segundo discurso de Moisés. No segundo discurso de Moisés, nós temos aí essa grande fala. Esta é a lei que Moisés propôs aos israelitas. Moisés é o grande porta-voz, Moisés é o grande interlocutor dessa lei que está sendo comunicada ao povo de Deus. E este segundo discurso de Moisés pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, capítulo 5, de 1 a 21, os mandamentos. Os mandamentos. Deus nos fala. Deus nos fala. Nós temos então os mandamentos. O segundo ponto, a importância de obedecer. E, gente, o que é próprio da obediência? A gente obedece o quê? O que é próprio para obedecer? Coloquem aí no chat. Para que eu obedeça alguém, eu preciso fazer o quê, gente? Eu preciso fazer o quê? Geralmente, como que a mãe dá bronca? Geralmente a mãe dá bronca como? Geralmente ela diz assim: esse meu filho não me escuta, esse meu filho não escuta a mãe, não escuta o pai, né? A minha mãe, não sei se eu comentei com vocês, eu sou pernambucano de nascimento, né? Eu sou de Garanhuns, no agreste pernambucano, e a minha mãe tem muito... Eu não tenho sotaque, né? Porque eu vim muito moleque pra cá, mas a minha mãe conserva o sotaque até hoje. E a minha mãe, vez e outra, ela diz assim, parece que tá moco, né? Parece que tá moco esse menino, quando ela quer dar uma bronca dizendo que alguém não está escutando, né? A Estela está colocando aqui que se obedece através do amor. Também através do amor, né? Mas aí já é uma linguagem um pouco mais bonita, é uma teologia um pouco mais bonita, né? Mas o que é próprio do obedecer? Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Para que eu obedeça, eu preciso ouvir. Então, se obedece o quê? Se obedece uma mensagem, uma voz, uma fala. Vou voltar aqui, aparecer aqui para vocês. Vale lembrar aquilo que Paulo coloca na carta aos Romanos. O que Paulo colocou lá? A fé provém da pregação. Por que a fé vem da pregação? Porque alguém prega e aí eu escuto, eu recebo aquela mensagem. Então eu obedeço a partir da escuta. Por isso que nós temos lá a obediência em Deuteronômio 6. O que está lá em Deuteronômio 6? Quem é do caminho neocatecumenal aí? Escreva eu, se tem alguém do caminho neocatecumenal aí. O que diz Deuteronômio 6? Deuteronômio 6 é o Shema. Deuteronômio 6 é o Shema. Olha o versículo 4, olha que coisa maravilhosa de texto, gente. Ouve, ó Israel,
Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único. Aquele texto maravilhoso em hebraico. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. Ouve, Israel, o teu Deus é um. Então, obedece àquele que consegue ouvir. Obedece àquele que consegue ouvir. Então, para que a gente obedeça a Deus, é importante ouvir a voz de Deus. É importante ouvir a voz de Deus. Quem consegue ouvir a voz de Deus, consegue corresponder, consegue obedecer. O problema é que muitas vezes não é que nós não obedecemos porque somos maus. Nós não obedecemos porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Por isso que nós não obedecemos. Porque a gente não consegue nem ouvir a voz de Deus e aí a gente não consegue nem discernir se é Deus que está falando ou se são vozes da nossa cabeça. Tá bom? Gente, vocês conhecem aquele filme Clique do Adam Sandler? Vira e mexe, eu gosto de dar esse exemplo. Vocês conhecem aquele filme? Já assistiram aquele filme? Clique do Adam Sandler? Quem já assistiu, coloca aí eu nos comentários, por favor. Vou ver se eu consigo pegar aqui a imagem aqui. Vou tentar aqui jogar aqui na tela. Ó, peguei a capa aqui do filme Clique do Adam Sandler. Vou tentar aqui jogar aqui na tela aqui para vocês. Atenção. Aqui, ó. Tá aí na tela aí para vocês. Vou colocar na tela inteira. Ó, aí, ó. O filme Clique do Adam Sandler. Quem já assistiu esse filme? Quem já assistiu esse filme, coloca eu. Aí, ó. A Maria colocou, Lucinha, Liliana também. Vocês estão vendo aí o controle aí na mão dele, né? Vocês estão vendo o controle aí na mão dele. Vou trocar aqui a tela, vou voltar para os nossos slides, tá? Gente, por que eu coloquei a capa aí desse filme aí para vocês? Porque no filme Clique, ele tem lá uma espécie de controle da vida, né? Então, o que ele faz? Qual que é o enredo do filme, mais ou menos, né? Vou tomar cuidado para não dar spoiler. Fica aí como a dica aí para a sessão pipoca de hoje, né? Para quem não assistiu. Ele tem uma espécie de controle da vida, e aí ele vai avançando cenas, volta, aumenta o volume, abaixa, não é? E o filme tem a seguinte mensagem. O filme, embora ele esteja no gênero de comédia, eu acho meio drama, assim, né? Não acho muita comédia assim, não. Ele tem uma mensagem assim, um pouco dramática. E aí a mensagem do filme é um pouco a seguinte. O personagem do Adam Sandler, ele, de certa forma, é como se ele tivesse abaixado o volume de vozes importantes que ele precisava ouvir e aumentou outras vozes, né? Quem assistiu já se identificou, pegou mais ou menos o que eu quero dizer. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu trouxe aqui a imagem do filme do Adam Sandler? Porque muitas vezes nós fazemos isso. É como se a gente pegasse o controle da nossa vida e a gente aumenta o volume da TV, do som, da live, da música, da voz do patrão, do amigo, né? E a gente pega a voz de Deus e coloca no volume mais baixo. Aí a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Por isso que a gente não escuta a voz de Deus. E por isso que a gente não consegue obedecer. Porque a gente não escuta. Olha como é importante esse grito que o livro do Deuteronômio faz. Israel, ouve! Israel, escuta o seu Deus. Escuta o seu Deus. Se você escutar, você vai conseguir obedecer. E se você consegue obedecer, você vai conseguir colocar em prática o último ponto aí. O código deuterocanônico. Capítulos 12 e 26 do livro do Deuteronômio. Tá bom, gente? Vamos avançar. Terceiro discurso de Moisés. Terceira parte aí é o terceiro discurso de Moisés, entre os capítulos 28 até o capítulo 30, uma parte um pouco mais curta, no qual tem início com Moisés dizendo: estas são as palavras da aliança. Gente, a aliança é um tema teológico fundamental.
para a gente compreender a raiz, assim, um pouco do cerne do livro do Deuteronômio, tá bom? Mais para frente nós vamos falar sobre a aliança, tá? Seguindo aqui. 2 pontos desse terceiro discurso de Moisés. A nova aliança, né? Uma nova aliança em Moabe. Cuidado para não confundir essa nova aliança com Cristo, nova aliança. É claro que em Jesus nós temos uma nova aliança, tá? Mas não faz confusão. Nós estamos olhando uma nova aliança dentro da obra do livro do Deuteronômio, tá bom? Então esse é o ponto importante aqui. Cuidado para não confundir com Cristo, nova aliança, tá bom? Então, é uma nova aliança, por quê? Vou ler aqui com vocês, Deuteronômio 28, 69. Diz assim, Deuteronômio 28, 69. Eis as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os israelitas na terra de Moabe, além daquela que tinha feita com ele em Horebe. É nova aliança porque em Horebe nós já temos uma aliança proposta por Deus, né? Dentro daquela dinâmica da saída do Egito, e agora em Moabe eles estão batendo as portas de Jericó. Então Deus propõe esta nova aliança para além daquela que tinha feito em Horebe. Esta nova aliança é o quê? Que deve ser observada quando eles entrarem na terra prometida, tá bom? Então é nova aliança dentro deste sentido. E nós temos as últimas disposições e o anúncio da morte de Moisés, capítulos 31 e 32, né? Moisés, então, vai narrar a sua morte, tá? Beleza? Então, vamos agora para o próximo slide, que é o quarto discurso de Moisés e a última parte aí do livro do Deuteronômio. Quarto discurso de Moisés, capítulos 31, 32, 33 e 34, nós vamos ter 4 pontos importantíssimos aí nesse último discurso de Moisés. Vai ser apresentada a figura de Josué como sucessor de Moisés. Josué, então, vai liderar o povo na entrada da terra prometida, tá? Está aí presente no capítulo 31, versículos de 1 a 8. Segundo ponto, nós temos uma leitura e conservação da lei. Logo na sequência, a lei é retomada e é relembrado a importância de se conservar aquele texto, tá? Terceiro ponto aí, cântico e bênção de Moisés. Cântico e bênção de Moisés. Então nós temos uma poesia, um canto, né? Que é atribuído a Moisés, no qual ele está, de certa forma, ali se despedindo, né? Ele agradece Deus que foi guia, diz que não tem outro Deus, né? Enfim, ele vai falar dessa presença de Deus, é um grande recordado daquilo que Deus fez e fará, de certa forma, né? E aí depois nós temos no capítulo 34 a narrativa da morte de Moisés, tá bom? Beleza, gente? Tranquilo até aqui. Falamos então um pouco dessa estrutura do livro do Deuteronômio, tá bom? E agora nós vamos entrar na teologia do livro, tá? A parte final aí da nossa live, a teologia do livro do Deuteronômio. Vamos lá. 3 pontos essenciais sobre a teologia do livro. Viver a liberdade. A lei não é para prender. A lei não é para fazer escravo. A lei não é para fazer do povo de Deus refém, né? A lei é para fazer com que o povo seja livre, para que o povo tenha vida e a tenha plenamente, tá bom? Segundo ponto, fala das novas relações. Já vamos olhar com calma sobre isso, tá bom? Já vamos olhar com calma sobre isso, as relações. E o terceiro ponto, a pedagogia da justiça para uma verdadeira aliança. Lembra lá, eu falei sobre isso. Deus castiga por quê mesmo, gente? Deus castiga não porque quer punir, não porque é mal, Deus castiga porque
faz parte da sua pedagogia. É assim que ele forma, cuida do seu povo, tá bom? Este aspecto é importantíssimo, tá? Vamos avançar aqui. Nós temos, então, dentro do livro do Deuteronômio, esses 4 temas teológicos aí. Deus e o povo escolhido. A aliança, a terra, que em hebraico é Haaretz, a terra, e a Torá, que é a lei, é o ensino, tá? Tudo isso está presente aí no livro, são temas teológicos tratados aí na obra do livro do Deuteronômio, tá bom? Tá aí esse ícone egípcio, né? Árabe, tudo bem que Egito é mundo árabe também, na qual Moisés recebe a lei, tá? Vamos lá para esses temas teológicos, tá bom, gente? Vamos lá para esses temas teológicos. Primeiro tema, a aliança entre Adonai e Israel. A aliança entre Adonai e Israel. Eu estou chamando de Adonai para não usar o tetragrama sagrado, tá? O nome de Deus, tá bom? Por isso que eu estou chamando de Adonai. Vamos lá. Para a gente falar sobre esse tema aqui, a aliança entre Adonai e Israel, primeiro a gente precisa responder essas perguntas aqui. Quem é Adonai? Quem é Deus? E quem é Israel? Tá bom? Mas o primeiro ponto é o seguinte: o livro do Deuteronômio, gente, ele pode ser visto como uma grande apresentação do que significa a religião, ou a relação de Deus com o seu povo, tá? E o que é a religião? A religião é justamente a aliança. A religião não pode ser simplesmente um instrumento de dominação. A religião é a aliança. Então, quando você fala assim, olha, eu falo muito para os jovens, né? Falo muito para os jovens. E muitas vezes eu partilho para os jovens sobre castidade, a questão de desenvolver bem a sexualidade, etc., o valor do matrimônio e tal. E uma das coisas que muitas vezes eu comento é o seguinte: eu não posso simplesmente chegar e falar assim, olha, eu busco viver a castidade porque a religião me pede isso. Não! Se eu falo isso, eu não entendi o valor da castidade. Não é isso. Eu tenho que falar que eu escolhi esperar, que eu quero viver a castidade porque eu amo a Deus, eu amo a minha noiva, eu amo a nossa relação, eu amo aquilo que Deus vai nos dar através do sacramento do matrimônio. É isso. Porque se eu não entendi isso, se eu estou nessa esfera de dominação, eu não entendi o que é aliança, não entendi o que é castidade. Tá entendendo? Então esse aspecto é importante, tá? Então o livro do Deuteronômio nos mostra isso. As leis, vou insistir muito nisso, gente. Vocês estão observando que eu estou insistindo muito nesse ponto. A lei não é para aprisionar, a lei não é corrente, é instrução de alguém que ama. E se eu amo, se há reciprocidade nesse amor, eu quero corresponder. Tá bom? Então, neste sentido, quem é Deus? Deus é o único, Deus é o verdadeiro, é Deus dos povos, é Deus do universo, é Deus da natureza, é o Deus dos patriarcas, é o Deus que libertou Israel do Egito, tá? É o Deus que libertou. E neste sentido, Deus não é um ídolo. O ídolo é aquilo que é feito com mãos humanas. Deus não é um ídolo. Deus é concreto. Adonai é concreto. Então, eu não faço uma aliança com uma ideia. Eu não faço aliança com uma imagem. Eu não faço aliança com um mito. Eu não faço aliança com um político que pode me trair. Eu faço aliança com um Deus verdadeiro, real, encarnado, manifestado e que já fez por mim. Esse é Deus. Esse é Deus. Agora, por sua vez, a outra pergunta. Quem é Israel? Quem é Israel? Israel é o povo de Deus. É um povo pequeno, é um povo pobre, isto é um povo
totalmente dependente. Israel é um povo dependente. Gente, nós estamos aqui em quase 40 pessoas acompanhando. Quem aqui não precisa das pessoas? Eu preciso. Eu preciso. Quantas vezes não foram essas lives que me ajudaram e me salvaram nos momentos mais tensos, lá no início da pandemia? Eu aqui trancafiado nesse apartamento. Quantas vezes nos foram essas lives, conversando com as pessoas? Nós precisamos dos outros. Vai dizer Dom Bosco, querido Dom Bosco, Deus nos coloca no mundo para servir os outros. Não faz sentido viver sozinho. Para o cristão não faz sentido viver sozinho. Deus nos coloca no mundo para que a gente possa servir o outro. E nesse sentido, nós somos dependentes dos outros. Deus nos colocou no mundo para servir os outros e também para que a gente se manifeste a nossa necessidade dos outros. Nós somos este povo. Nós dependemos dos nossos irmãos e dependemos de Deus. Daí esta aliança. Essa aliança é esse casamento perfeito de um povo que depende do seu Deus e depende dos irmãos para que possa seguir nesta aliança. A aliança, gente, é um empenho mútuo. E Deus se empenhou na aliança com amor. E Ele espera o mesmo. A aliança exige dos parceiros, né, gente? A aliança exige dos parceiros. A aliança é relacionamento. E relacionamento é via de mão dupla. Eu oferto. Eu espero que o outro oferte. Seja o casal de namorado, seja o casal de noivo, seja o casal do matrimônio. A gente espera do outro. A gente elogia, espera ser elogiado. A gente se compromete. A gente sofre pelo outro. A gente suporta a música que o outro gosta. A gente suporta o jeito rabugento do outro, muitas vezes. Porque nós temos as nossas falhas. E eles irão suportar nossas falhas e assim vai. Deus se empenhou. E nós também precisamos nos empenharmos para corresponder. Porque a aliança é empenho mútuo. Deus vem ao nosso encontro e Ele espera que a gente possa ir também ao seu encontro. E Deus se empenhou como? Com amor. Deus se empenhou com amor. Esse é o mistério de amor de Deus. Esse é o grande mistério. Né? E aí, neste sentido, a gente entende que temer e amar a Deus é preciso temer e amar a Deus. E o que é o temor e o amor a Deus? Primeiro ponto é o seguinte: o temor é algo que a gente aprende. O temor é algo que a gente aprende. O temor não é medo. Conhecer que a voz de Deus é uma voz importante. Temer a Deus significa respeitá-lo. Temer a Deus significa valorizar aquilo que Deus já fez, faz e fará pela nossa vida. É reconhecê-lo como Senhor. Temer a Deus não é medo. Temer a Deus é profundo respeito. E a palavra de Deus vai falar o seguinte: tema a Deus para que a sua vida se prolongue. Deuteronômio 6:24. Quem teme a Deus tem a vida prolongada. A vida tem mais sabor. Temer a Deus significa não se esquecer dele. Lembrar sempre que ele nos concede a dom da vida. Isso que é temer a Deus. Isso que é temer a Deus. Sabe aquelas pessoas que elas não dão um passo sem agradecer a Deus? Que elas conseguem um emprego e falam, graças a Deus. Que elas passam na faculdade, entram no vestibular e dizem, graças a Deus. E elas terminam o almoço do dia e dizem, graças a Deus. Essa pessoa tem temor a Deus. Porque sabe reconhecer que tudo
é dom, tudo é graça na vida dela, tá? Essa pessoa teme, e este temor é manifestado por amor. Nós nos relacionamos com Deus, a aliança é o amor. E como que nós respondemos com o amor? Com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa força. É assim que nós amamos a Deus. Não amamos só com as nossas palavras. Amamos porque nós temos um profundo respeito, zelo. Amamos com força, amamos com dedicação. Quando nós fazemos algo para Deus, nós fazemos com amor, fazemos com carinho. Nós respeitamos aquilo que é sagrado. Nós rasgamos a nossa verdade. Rezamos com propriedade. Colocamos verdadeiramente nosso coração diante dele na nossa oração. Tá? Então, esses são aspectos importantes na teologia do livro do Deuteronômio. Tá? Caminhando para a gente encerrar, gente. Os mandamentos e a estrutura global da vida. Aqui tem um aspecto importante. Quando nós falamos de amar a Deus, nós não podemos achar que Deus é uma espécie de marionete que nós controlamos. Ou achar que nós somos a última bolacha do pacote e que a gente vive numa espécie de bolha, no qual só existe nós, os amigos da igreja e Deus. Não. Deus nos colocou no mundo. E se relacionar com Deus significa se relacionar com Ele através deste mundo. Lembra lá do início da nossa aula? Espiritualidade concreta. Deus se revela na história. E a experiência de santidade, a experiência de vida plena, a experiência de salvação se dá nessa dinâmica global, real, da concretude da vida. Raios, o que você está querendo dizer com isso? Segundo o livro do Deuteronômio, a sua estrutura é global. Essas leis deuteronômicas nos falam para que a gente tenha um relacionamento integral no qual a gente ama e honra a Deus com as nossas orações, quando nós nos relacionamos com Ele, quando nós nos relacionamos com o outro e quando nós nos relacionamos com a sua obra, com a criação. É isso que eu estou chamando aqui, de tríplice relação. Deus, os homens e a criação. Você não só ama a Deus quando você reza bonito. Você ama a Deus quando você respeita seus filhos, sua esposa. Se você é um chefe, seu colaborador. Quando você paga um salário justo. Quando você respeita o porteiro da sua casa, a recepcionista do seu trabalho, a secretária da sua paróquia, o garçom que está te servindo no restaurante, o frentista que abastece o seu carro, o irmão em situação de rua que te pede um trocado. Isso não é o Raio que está falando, isso é a palavra de Deus. E essa mesma palavra fala que estes mandamentos falam que nós honramos a Deus quando nós cuidamos da criação, dos animais, da natureza. Quando nós apagamos uma luz que está de forma desnecessária ligada. É um texto tão antigo, é claro que ele não pensava em energia elétrica. Mas se hoje a energia elétrica diz respeito à criação, este texto está pesando sobre a nossa mente, nos exortando também sobre isso. Tá? E para vocês verem que a gente não está viajando na maionese, olha o que o Papa Francisco escreveu recentemente no seu tweet. Num tweet aqui. Deixa eu só pegar aqui. Aqui, ó. Aqui. Vou jogar aqui na tela para vocês. Espera só um pouquinho.
Aqui, ó. Tá aí na tela, esse tweet do Papa Francisco. Tá dando para ver bem, gente? Ó o que o Papa Francisco escreveu. Isso, ó, no dia 22 de setembro, nesta semana. A vida humana se baseia sobre 3 relações fundamentais, intimamente ligadas. As relações com Deus, com o próximo e com a terra. Papa Francisco, no dia 22 de setembro. Né? Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. E quando o Papa Francisco ele tirou isso de onde? Da sua cabeça? Está aqui, ó. Texto bíblico. Olha como a palavra de Deus é viva, é eficaz e atual. E ele levou isso ontem, lá num discurso na Assembleia Geral da ONU. Falou de várias coisas. Falou dos cristãos perseguidos, né, no Oriente Médio. Falou da solidariedade, os impactos da crise do coronavírus, fraternidade humana. E também nos alertou sobre o cuidado com a criação. Relação com Deus, com os homens e com a natureza. Olha como esse texto é atual. Olha como esse texto é vivo. É vivo. Né, gente? Então, para a gente terminar, estamos passando um pouquinho mais de 1 hora. A gente termina falando sobre o espírito das leis deuteronômicas. Nós já comentamos sobre isso, mas eu quero deixar isso bem claro. Né? Talvez nós poderíamos falar de algumas etapas. De algumas etapas. Quando Deus nos entrega as leis ali, e todas as leis deuteronômicas, a primeira etapa, nós temos uma direção. E o eixo delas é uma única coisa: a vida. A vida. Uma segunda coisa que a gente precisa questionar é: quais conflitos estão presentes diante dessas leis? Para que eu viva esta lei, qual conflito está presente? É importante que a gente faça essa pergunta. Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente percebe quais são aqueles que se colocam contrários ao projeto do reino de Deus. Quando eu tento aplicar essa vida, eu vou arrumar confusão com quem? Tá? A terceira etapa, quando nós queremos ir ali no cerne da lei, é quem vai ser o beneficiado por essa lei? Quando é uma lei parlamentar, quando é uma lei de governo, as CPMFs da vida, etc. Quem que é beneficiado? Os grandes bancos? Os ricos? Quem são? Agora, quando nós olhamos a palavra de Deus, quem são os beneficiados por aquela lei? Tá entendendo? Quarto ponto, qual é a motivação da lei? Qual é a motivação daquela lei? Né? Por que é importante que eu faça isso? Por que a palavra de Deus vai me alertar para que eu trate bem o estrangeiro? Qual é a motivação que está por trás? Tá entendendo? O quinto ponto é perceber o sentido de justiça daquela lei. A gente costuma pensar que justiça é tratar todo mundo do mesmo jeito. Mas a justiça bíblica não é isso. A justiça bíblica é diferente. A justiça na Bíblia é defender quem necessita mais. Porque a gente é aquela dimensão da igualdade e equidade. Né? Às vezes a gente acha que é justo quando
duas pessoas largam do mesmo lugar, mas às vezes elas não tiveram a mesma preparação. Então não é justo se elas saem do mesmo lugar. Então é preciso a gente buscar o sentido de justiça bíblico, que é diferente do sentido de justiça que comumente nós vemos por aí. A sexta etapa, então, ao lermos o texto bíblico, é o senso de comparticipação universal das leis. Ver que o texto bíblico não dá diretrizes apenas para nós cristãos, mas são leis que deveriam ser observadas por todo mundo. Por todo mundo. Tá? Então, são aspectos importantes que estão presentes aí no livro, nesta teologia aí do livro do Deuteronômio. Tá bom? Algumas questões para provocar um pouco a gente, talvez seriam as seguintes. Talvez a gente poderia analisar aí sobre o que nós temos feito para fazer parte ou melhor, o que nós temos feito para colaborar nessa tríplice relação. Porque talvez muitos de nós buscamos os sacramentos e rezamos. Então, naquela tríplice relação, nós estamos bem com Deus. Então, vamos fazer esse exame de consciência. O que nós estamos fazendo para nos relacionarmos melhor com o outro? Vamos falar bem baixinho. Tem uma pessoa chata lá no seu trabalho? O que você tem feito? Como que você tem se empenhado para se dar melhor com ela? E o terceiro aspecto, o que nós temos feito para cuidar melhor da criação? Tá bom? Então são perguntas importantes aí que esse livro do Deuteronômio nos mostra. Tá bom? Bom, muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa série de 3 lives. Foi uma alegria partilhar com vocês ao longo desse mês de setembro sobre a Bíblia, tá? No Facebook eu estou como Railson Araújo no Facebook, tá? Com esse nome estranho aí é muito fácil achar, tá bom? Railson Araújo, Railson com Y. No Instagram, @Railson_, tá bom? Então, por aí vocês me encontram e a gente pode continuar esse papo sobre fé. Inclusive, daqui a pouquinho, às 17 horas, vou bater um papo, uma live lá no Instagram sobre saúde mental e espiritualidade, tá bom? Vou só terminar aqui com vocês, me hidratar, que eu estou precisando, comer alguma coisinha e vou para essa live sobre saúde mental e espiritualidade, tá bom? Então, quem está lá no Instagram, lá no @Railson_, tá bom? Fica aí o convite, às 17 horas, estarei ao vivo, tá bom? Então, fica aí esse convite, tá bom? Beleza, gente? Bom, termino por aqui, estamos com 1h14, 1h15 aí de live, muito obrigado pela participação. Se alguém tiver alguma pergunta, pode aí colocar, tá? Perguntas finais sobre o livro do Deuteronômio, pode perguntar aí, tá bom? Para terminar, uma indicação, é um livro muito simples, faz parte da coleção Como Ler, né? Como Ler a Bíblia, da Paulinas. É um livro muito simples, muito fininho, muito gostoso de ler, que é o livro do Deuteronômio, do Ivo Storniolo. Eu não sei se está aparecendo ao contrário aí para vocês, acho que está aparecendo ao contrário, né? Ou não? Ah, não, acho que está certinho. Como Ler o Livro do Deuteronômio, tá bom? Livro do biblista Ivo Storniolo. É um livro, então, que eu recomendo se alguém quiser aprofundar sobre o livro do Deuteronômio, tá bom? Pela Paulinas. É um livro antigo, não deve ser muito caro, vocês devem pagar coisa de R$6, R$8, tá bom? Lembrando, até o dia 31 de setembro, quem quiser comprar livros, lá na Livraria Vozes, vou colocar aqui no banner para vocês, eu consegui em parceria com a Livraria Vozes um desconto, tá? Um desconto de 25%.
em todos os livros da Vozes, tá? Um desconto de 25% em todos os livros da Vozes. Se você quiser comprar um livro acima de R$ 100, o frete é grátis, tá? É só entrar lá no site Livraria Vozes, coloca lá, você vai colocando lá os livros na sua lojinha, tá bom? E aí você... até dia 31 eu falei, né? Até o dia 30, perdão. Você coloca lá na loja, vai ter um espacinho para cupom, você coloca lá Jundiaí 25, é só escrever Jundiaí 25, vai entrar automaticamente um desconto de 25%, tá bom? Para qualquer livro da Livraria Vozes, tá? Então entra lá no site Livraria Vozes, cupom Jundiaí 25, vocês terão 25% de desconto em todos os livros até o dia 30 de setembro, tá bom? E para compras acima de R$ 100, o frete é grátis, tá? Então, esse aviso é importante, tá bom? Então, muito obrigado, obrigado Celeste, obrigado Rosângela, Silvana, pela força, pela ajuda sempre, Vanessa, Débora, Eunice, o Nivaldo, a Estela, a Márcia, Marli, a Meire, muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo pela participação aí de vocês, tá bom? Então, vou encerrar por aqui, a live vai ficar aí, disponível, para vocês assistirem depois, anotarem, né, com mais calma, tal, etc. Até uma próxima, se Deus quiser, tá bom? Quem tiver aí online aí, quem tiver quiser acompanhar um pouquinho mais aí de espiritualidade, lá no Instagram, às 17 horas, Saúde Mental e Espiritualidade, tá bom? Vai ser o papo. Beleza, gente? Termino por aqui. Tchau!